Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai abrir uma verdadeira caixa de ferramentas para a mente. Sabe, vamos explorar duas áreas do conhecimento que são, assim, essenciais para a gente conseguir decifrar esse mundo maluco em que vivemos: a filosofia e a sociologia. E fala a verdade, todo mundo se faz essa pergunta, né? A gente vive num mundo que muda o tempo todo, cheio de ideias que batem de frente, estruturas sociais que muitas vezes a gente nem entende direito. E aí, como é que se navega no meio disso tudo? A sacada talvez não seja ter todas as respostas prontas, mas sim ter as ferramentas certas para começar a procurar por elas. Beleza, vamos entender isso melhor. Pensa assim, a filosofia é tipo o alicerce, a fundação mesmo. Ela vai lá no fundo e pergunta sobre a natureza das nossas crenças. Tipo, o que é a verdade? Já a sociologia, ela é a ferramenta que vai analisar o prédio que a gente construiu em cima desse alicerce. Ela olha para as nossas interações, para as instituições, para os conflitos. Basicamente, enquanto uma está perguntando o porquê fundamental, a outra está lá em campo, observando como esses porquês funcionam na prática. Então, o nosso roteiro de hoje é esse aqui. Vamos dar uma olhada nessa caixa de ferramentas, explorar o que tem no kit da filosofia e no da sociologia, ver um tipo de manual de instruções para iniciantes e, claro, como colocar tudo isso para funcionar na nossa jornada de conhecimento. Bora começar pela filosofia, então. E olha, esquece aquela ideia de que é só viajar na maionese ou pensar sobre a vida. Não, não. É um esforço super rigoroso para entender os conceitos que são a base de tudo que a gente conhece e faz. Dentro desse kit filosófico, a gente encontra umas 4 ferramentas principais. Primeiro, a ética, que é a que nos faz perguntar qual é a maneira certa de viver. Depois vem a lógica, que ensina a gente a raciocinar direito, a construir um argumento que para em pé. Aí tem a metafísica, que é mais profunda, ela quer saber qual é a natureza da realidade. E por fim, a epistemologia, que bota o dedo na ferida e pergunta: tá, mas como a gente sabe o que a gente acha que sabe? São, tipo, as perguntas mais básicas e, ao mesmo tempo, mais complexas de todas. E o legal é que essas perguntas não surgiram do nada, elas foram evoluindo com o tempo. Tudo começou lá na Grécia Antiga, com os gigantes que lançaram as bases, depois, na Idade Média, o grande debate era entre fé e razão, aí chega a modernidade e o indivíduo entra em cena com tudo. E mais recentemente, na era contemporânea, veio uma crítica mais radical a tudo isso. Cada época, basicamente, foi adicionando uma nova lente, uma nova ferramenta a essa nossa caixa. Ok, fechando o kit de filosofia por um momento, vamos abrir o segundo, o da sociologia. A sociologia é bem mais nova, sabe? Ela nasceu de uma necessidade urgente de entender as mudanças gigantescas que estavam acontecendo no mundo, principalmente com as revoluções industrial e francesa. O foco aqui sai do indivíduo e vai para o coletivo, para o grupo. E aqui a gente tem o que chamam de trio de ferro da sociologia, os fundadores. O Durkheim olhava para a sociedade e se perguntava: o que é que mantém tudo isso junto? O Marx, por outro lado, focava no conflito. Para ele, a história era basicamente uma grande luta entre classes econômicas. Já o Weber, ele tinha um olhar diferente, mais focado no indivíduo, tentando sacar o sentido que as pessoas dão para o que elas fazem. São 3 olhares, 3 lentes completamente diferentes, mas super poderosas para a gente analisar o mundo social. Para a coisa ficar mais concreta, vamos pegar um conceito do Durkheim, o fato social. Pensa na moda. Ninguém, aponta uma arma e obriga alguém a usar calça jeans. Mas quase todo mundo usa. Isso, pro Durkheim, é um fato social. É uma força que vem de fora, que já existia antes de a gente nascer e que meio que nos empurra a seguir certos padrões. A mesma lógica vale para a língua que a gente fala ou para as leis que a gente segue. É invisível, mas está lá moldando a gente. Beleza, já temos os 2 kits de ferramentas na mão. Mas e agora? Como é que a gente começa a usar isso sem se frustrar e desistir no meio do caminho? Porque, ninguém pega um motor super complexo para consertar sem antes dar uma olhadinha no manual. O plano de ataque é bem simples, mas funciona. Primeiro passo, começa com manuais e vídeos de introdução, só para ter uma visão geral do mapa. Segundo, e isso é crucial, tenta entender o contexto histórico de cada ideia. E por último, o mais importante de tudo, pratica. Começa a usar esses conceitos para observar o mundo ao redor no dia a dia. E essa frase aqui, ela resume perfeitamente o ponto principal. Cara, não adianta nada tentar entender o Platão sem ter a menor ideia de como era Atenas daquela época, ou tentar entender o Marx sem saber o que foi a Revolução Industrial. É literalmente como tentar ler uma página que foi arrancada de um livro. O contexto não é só um detalhe, é metade do caminho para entender de verdade. Então, bora ver como essas ferramentas funcionam na prática?
A melhor maneira de testar qualquer ferramenta é botando para trabalhar, né? Então vamos colocar algumas ideias que batem de frente, lado a lado, para ver o que acontece. Olha só esse debate clássico sobre a natureza humana. De um lado tem o Hobbes, que dizia: o homem é o lobo do homem. Ou seja, a nossa natureza é egoísta, e sem um Estado bem forte para botar ordem, a gente viveria numa guerra de todo mundo contra todo mundo. Do outro lado vem o Rousseau e diz o contrário. Não, o homem nasce bom, é a sociedade que o corrompe. São duas visões de mundo totalmente opostas, mas que, cara, até hoje estão aí, moldando como a gente discute política, governo e liberdade. E se a gente pular para a sociologia, olha esse debate sobre o poder. Para o Marx, a resposta era mais direta. O poder está na grana, na economia. Quem tem os meios de produção tem o poder. Ponto. Mas aí vem o Foucault e vira a mesa completamente. Ele fala: calma aí. O poder não é uma coisa que alguém tem, como se fosse um objeto. O poder é algo que se exerce, é uma rede. Ele está nas escolas que nos ensinam a ser disciplinados, nos hospitais que definem o que é normal ou doente. Para o Foucault, o poder é muito mais sutil e está, literalmente, em todo lugar. Bom, com essas ferramentas e alguns exemplos na mão, a jornada intelectual de cada um pode finalmente começar. E a grande sacada é essa. O objetivo não é chegar no fim com todas as respostas na ponta da língua. O verdadeiro objetivo é aprender a fazer perguntas melhores, perguntas mais inteligentes. E para fechar, vamos deixar aqui 3 regrinhas de ouro. A primeira, sempre desconfie do que parece natural ou óbvio. Pergunte por quê. O porquê é a sua melhor ferramenta. Segunda regra, a filosofia é prática. Tente aplicar conceitos de ética e lógica nas suas decisões do dia a dia. E a terceira, talvez a mais difícil, suspenda o julgamento. Antes de sair criticando um autor, faça um esforço sincero para tentar enxergar o mundo pelos olhos dele, dentro do contexto dele. Essa citação, para mim, amarra tudo de um jeito perfeito. A filosofia ensina a gente a pensar com clareza sobre aquilo que é realmente importante. E a sociologia, bom, ela mostra como essas ideias de importância acabam movendo as engrenagens do mundo real, do nosso dia a dia. E é isso. A jornada começa agora. Com essa nova caixa de ferramentas em mãos, o mundo lá fora vira um laboratório fascinante, cheio de ideias para investigar. A pergunta que fica, então, não é mais o que eu devo pensar. A verdadeira pergunta é: qual ideia eu vou começar a explorar primeiro?